Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal CN Cuidar. Eu sou Elisandra Richter e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito relevante no nosso país e no mundo inteiro: a hérnia de disco. Afinal, ela tem cura? É isso que nós vamos descobrir hoje. Tá curioso então? Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, aqueles que têm dor lombar, pode ser uma hérnia, afinal de contas. Se você tem alguma dor, já teve hérnia e quer compartilhar comigo e com todas as outras pessoas a sua experiência, deixa um comentário para mim. Nós vamos hoje entender um pouquinho o que é o disco, o que é uma hérnia, como é a mecânica desse disco e como que essa hérnia ela vai acontecer. Para isso a gente conseguir, primeiro, prevenir e segundo, tratar no caso de você já ter uma hérnia de disco. Para a gente entender como é um disco, eu fiz aqui de massinha de modelar, aproveitei a massinha dos meus filhos. Parece um ovo frito, mas na verdade é a simulação de um disco. Onde essa parte central, ela é o núcleo do disco. Ele é composto por uma substância gelatinosa que fica nesta posição durante o dia entre os ossos da coluna. Então eu tenho um osso da coluna, o disco, outro osso da coluna embaixo. E assim, em forma de sanduíche, nós vamos tendo osso e disco, osso e disco. Vou mostrar no Zé aqui para você. Aqui está a coluninha do Zé. Então nós temos o osso, o disco, esse aqui, mais um osso, mais um disco, e assim nós vamos ao longo de toda a nossa coluna vertebral. Então, como eu falei para vocês, essa estrutura tão importante do nosso corpo, ela vai conferir à nossa coluna um sistema de amortecimento que vai me permitir ter movimento da minha coluna vertebral e também certa rigidez para sustentação de peso. Então, os discos eles são estruturas extremamente importantes para a nossa coluna vertebral, para a nossa mobilidade, o que faz a nossa coluna nos permitir uma grande gama de movimentos durante o dia. Então, esse disco, logo no início da manhã, ele é um disco que está bem hidratado, então esse núcleo, esse gelatinoso aqui, durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, deitadinhos e relaxados, ele vai hidratar, então ele vai inchar, ele vai se encher. E durante o dia, conforme o peso do nosso corpo, né, nós ficamos em pé, a nossa musculatura está sempre com tônus, ela está sempre contraída para manter a nossa postura. Esse núcleo, ele vai com o peso em cima, vai amassando e vai perdendo líquido, o que faz mudar a nossa altura, por curiosidade, em até 2 centímetros ao longo do dia. De manhã eu tenho uma altura e ao fim da tarde eu tenho 2 centímetros a menos. É justamente por causa da desidratação desse núcleo aqui, ó, que somando um e outro, né, ao longo da nossa coluna, chega a dar 2 centímetros de diferença. Essa parte branquinha é o anel fibroso, ele é composto por fibras muito fortes. Elas são várias camadas de fibras em várias direções que conferem a sustentação desse núcleo e confere também a dispersão de forças durante os nossos movimentos de vida diária. Então, se eu pensar que eu estou em pé, sustentando o meu peso sobre os discos intervertebrais, vamos imaginar uma pessoa de 80 quilos, uma pessoa mediana que pese 80 quilos. Sobre um disco lombar, da coluna lombar, ela vai ter cerca de 40 quilos só de peso se ela estiver retinha. Então, sobre a coluna lombar, 40 quilos, é bastante. Ainda a gente tem a soma da força da musculatura que está contraída e mais se você estiver levantando uma carga, isso vai multiplicando o valor desse peso, dessa força, dessa pressão exercida sobre o disco. Quando eu faço um movimento de flexão, então eu vou dobrar a minha coluna, né? Eu vou arcar para frente, eu vou fazer uma compressão maior em uma região. Então eu vou apertar
aqui tá meu disco, eu vou apertar mais aqui, porque eu tô dobrando meu corpo para frente, ele tá pesando mais nessa região aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu aperto ele para frente, os meus ossos vão comprimir o meu disco, ele vai ficar nessa posição. O meu núcleo, esse núcleo aqui, ele vai migrar, ou seja, ele vai escorregar mais para a região de trás, para a região posterior. Então eu aperto na frente. Imaginem, eu sempre conto para os meus pacientes, imagina um chicletinho, aquele babalu. Sabe aquele chicletinho que tem a melequinha dentro, né? Então eu vou apertar ele mais de um lado do que do outro. Se eu aperto ele de um lado, aquela melequinha ela vai para o outro lado. A mesma coisa acontece no nosso disco. Se eu comprimir ele aqui fazendo um movimento de flexão na minha coluna, logo a substância gelatinosa que tem no meu núcleo, ela vai migrar para trás. Dependendo da força que eu fizer, o peso que eu estiver levantando e a minha postura, eu vou fazer uma ruptura dessa fibra da parte branca aqui do meu disco e essa gelatina, essa melequinha, ela vai sair, ela vai extravasar do meu disco. Isso é a hérnia de disco. Mas a notícia boa é que de 60% a 90% das hérnias de discos, elas são tratáveis e melhoram, elas têm uma melhora da sintomatologia cerca de 6 a 12 semanas após o evento que provocou a lesão. Então, de cada 100 pessoas que têm uma hérnia de disco, 60 a 90 melhoram sem precisar de cirurgia. Como eu vou prevenir essa hérnia de disco? Primeiro, se eu faço um movimento de flexão da minha coluna lombar, ou seja, eu vou arcar as minhas costas. Nesse movimento de flexão, aquela pressão que acontece sobre a vértebra é o que vai ocasionar a possibilidade de acontecer uma hérnia de disco. Se eu faço um movimento, se eu vou me abaixar para pegar, seja uma caneta do chão, seja um botijão de gás pesado, sempre que eu for abaixar, se eu for me agachar, eu vou fazer um movimento com as pernas, eu vou procurar manter a minha coluna estável. Lembrando que em alguns vídeos anteriores eu falei sobre a proteção da coluna lombar, que ela ocorre com a contração da musculatura abdominal. Então, sempre que eu for fazer um movimento de levantamento de carga, o que eu vou fazer? Manter minha postura reta, utilizar as pernas para agachar e manter a musculatura abdominal sempre contraída. Essa é uma das formas de prevenção. Para isso eu tenho que ter musculatura forte, eu tenho que ter mobilidade na minha coluna, sempre boa, e eu preciso ter estabilidade, senão eu não consigo abaixar e levantar sempre com a coluna retinha e estável. Assim a gente previne a ocorrência de hérnia de disco. Então, eu sempre vou precisar fazer isso quando me abaixar? Sim, sempre vai precisar fazer isso quando for abaixar. É a maneira mais saudável da gente fazer nossas atividades de vida diária. Mas agora, e o tratamento da hérnia de disco? Não é cirúrgico na maioria dos casos. Como eu vou tratar uma hérnia de disco na minha coluna lombar? Bom, em primeiro lugar, depois de feito o diagnóstico de uma hérnia de disco, o médico vai prescrever aquela medicação que ele achar mais necessária, normalmente são anti-inflamatórios, mas o principal que a gente vai tentar adquirir logo depois do controle da dor, e dor a gente também pode controlar com fisioterapia, através da eletroterapia, termoterapia. Logo depois do controle da dor, nós vamos começar a trabalhar, porque o que a gente quer? Funcionalidade. Eu quero que a minha coluna funcione sem eu ter dor, sem eu ter prejuízo na minha saúde. Então, nós temos que trabalhar a funcionalidade. O que é a funcionalidade? É eu ter o movimento mais próximo do normal possível. Como eu faço isso? Eu preciso recuperar força de musculatura estabilizadora, força de musculatura dinâmica, eu preciso ter a flexibilidade adequada na minha coluna, também nos meus membros inferiores, para que eu possa realizar um movimento de uma forma mais adequada. Eu preciso também
ter equilíbrio no meu corpo e conseguir, enfim, fazer minhas atividades de uma maneira que eu não volte a me lesionar. O tratamento de fisioterapia, ele vai durar de 6 a 12, 15 semanas, é um tratamento um pouco prolongado, mas que vai restaurar sua função e, como eu falei antes, não vamos precisar fazer uma cirurgia. Se você não tiver uma melhora, pode ser que você esteja ali entre os 10% que não conseguiram uma melhora significativa, ou entre as pessoas que já têm um comprometimento neurológico, aí sim é indicado cirurgia. Porque se é necessária, sim, tem que fazer. A gente sempre, o cirurgião sempre vai avaliar o custo e o benefício desse procedimento cirúrgico, e existem várias técnicas cirúrgicas que o médico vai escolher a melhor para cada caso. De uma maneira geral, para manter a musculatura forte, depois do período de reabilitação da fisioterapia, então é importante manter uma rotina de exercícios. E aqui no canal a gente tem vários vídeos, alguns onde eu falo sobre a coluna lombar e exercícios para manter a saúde dela. Então aproveite, eles estão indicados aqui em cima, que o meu editor me ajude, vai ficar do lado do Zé aqui, e aproveite, assista os outros vídeos e tenha uma ótima, excelente saúde. Uma boa semana, até a próxima. Sem Me Cuidar, seu canal de exercício e qualidade de vida.